Muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição da rubrica 5 minutos de gestão de ativos, promovida pela Comissão Especializada de Gestão de Ativos da APDA. Hoje estamos com o engenheiro Jaime Melo Batista, conhecido da praça e do setor, portanto, engenheiro civil, especializado em engenharia sanitária com mais há 50 anos, portanto, Conselho Estratégico da Leaswater, desde 2023, presidente do Conselho Estratégico da Parceria Portuguesa Pai Água, desde 2017, e vogal do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desde 2019. Atualmente é fundador e presidente da Leaswater, portanto, e já foi presidente da ERSAR entre 2003 e 2015, investigador coordenador do MEC entre 97 e 2023, e chefe do Núcleo de Hidráulica Sanitária entre 80 e 89. Comissário de Portugal ao 8º Fórum Mundial da Água, membro do Conselho de Administração e do Conselho Estratégico da IWA, diretor da revista Ambiente, consultor internacional em políticas públicas e regulação da água e autor de mais de 500 publicações técnicas e científicas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, engenheiro, e, em primeiro lugar, pedi-lhe para, de forma resumida, nos dizer aqui como está a ver o setor da água em Portugal e se estamos no bom caminho. Muito bem. Em primeiro lugar, a minha saudação à APDA por esta iniciativa e relembrar a questão que me coloca. Eu vejo como um país que tem vindo a fazer nas últimas décadas o seu caminho de forma positiva, de forma genericamente de crescimento neste setor, o que nos permite a nós ter todos, digamos, uma certa satisfação quando olhamos para os resultados que foram obtidos. No entanto, julgo que estamos algo distraídos relativamente àquilo que são os novos desafios, podemos dizer, as curvas e as subidas que temos nesse mesmo caminho pela frente. É verdade que, enfim, no pós-revolução nós começámos a melhorar esses sistemas em termos essencialmente quantitativos. Com a entrada na União Europeia passámos a desenvolver esses sistemas de forma quantitativa, mas também qualitativa face às diretivas europeias. Nos últimos 30 anos, com aquilo que se chama reforma do setor, realmente consolidámos esses aspectos quantitativos, qualitativos e também, de certa forma, de excelência em alguns aspectos, o que permitiu atingirmos o que somos hoje, ou seja, um país que tem 96% da população ligada ou com disponibilidade da rede de abastecimento à porta, com 99% de qualidade de água, e uma população que tem 86% de disponibilidade de ligação à rede de esgotos, sendo que praticamente da totalidade esses esgotos são tratados. Isso é, obviamente, uma evolução muito grande, especialmente quando olhamos para o passado. Agora, o que é relevante neste momento é ter a consciência que não fomos capazes de resolver aquilo que podemos chamar de problemas estruturantes do setor. Vários que posso referir, as grandes assimetrias que temos ainda no país entre operadores, a fragmentação dos pequenos operadores sem escala, o desconhecimento dos efetivos gastos que têm em algumas entidades gestoras, a insuficiente cobertura desses gastos com as receitas das tarifas. E é obrigatório desde 2005, não é? Exatamente. Aliás, um dos problemas estruturais é aquilo que nós podemos chamar de baixa eficácia dos comandos legislativos, ou seja, de cumprimento da lei. A questão da gestão de ativos, que é ainda incipiente, pouca atenção dada aos pluviais, pouca atenção dada à proteção das captações de água, que são essenciais para nós, problemas de afluências indevidas às redes de saneamento, as descargas industriais que não são suficientemente controladas e dão origem a problemas graves, pouca atenção ainda aos poluentes de preocupação emergente, os novos poluentes, a questão das alterações climáticas e o impacto e esforço de adaptação que temos que fazer, e eu diria também aspectos de governança importantes, como um compromisso insuficiente dos atores principais, nomeadamente ao nível político, e estou a falar não só de governo central, mas de governos locais, um insuficiente compromisso para com este setor. Este setor não está resolvido, ao contrário que se possa julgar, teve um enorme avanço, mas tem que continuar a merecer uma atenção e uma prioridade de parte desses decisores.
E isso vê-se pelo próprio Plano Estratégico Nacional, que ele existe, foi aprovado, mas a verdade é que falta implementá-lo e isso é parte crítica. E, certo. portanto, nós não podemos adormecer neste setor. E aqui termino, digamos, esta primeira questão dizendo que era muito importante que os atores do setor, nomeadamente os atores políticos do setor, estabelecessem entre si um pacto de compromisso, eh, todos eles subscrevendo a importância que o setor tem e o empenho em continuar durante os próximos anos a dar atenção e a fazer investimento no setor, não exatamente o investimento do passado, que era muito construir infraestruturas novas, mas Atenção. o investimento do futuro, que é ao nível da reabilitação dos sistemas, por exemplo. Bem, sem dúvida. Portanto, a próxima pergunta está relacionada com o facto de, em relatórios internacionais, e aqui destaco muitos os Estados Unidos e o Reino Unido, esses relatórios estão a colocar no topo das prioridades o investimento dos ativos, a capacidade de financiamento das entidades gestoras e também a falta de percepção pública do valor da água. No fundo, são problemas que também vivemos aqui na nossa realidade, e aquilo que lhe pergunto é como é que o pensar nos pode ajudar a enfrentar esta problemática, e também que abordasse, no fundo, nesta resposta, o famigerado boom da reabilitação que se aproxima. Portanto, como é que se relaciona aqui? Bem, esses relatórios são interessantes porque são elaborados em países ditos de primeira linha e a verdade é que eles têm problemas graves relativamente a esses serviços, como aqueles três que referiu, e Portugal não é exceção nisso. Portugal não é muito diferente nisso. Tem umas infraestruturas talvez um pouco mais recentes, é verdade, mas os problemas estão a surgir já de forma muito semelhante ao que acontece nos Estados Unidos e em Inglaterra. Obviamente, o Pensar incluiu essas prioridades nos seus grandes objetivos, e é interessante ver que, por exemplo, a falta de capacidade de financiamento, a falta de sustentabilidade económico-financeira dos operadores, e também a questão do envelhecimento dos ativos, a necessidade de gestão patrimonial e a reabilitação aparecem logo à cabeça, as primeiras prioridades do Pensar. Portanto, há aqui uma identificação muito grande com o que eles dizem. Ao Pensar, vemos que um dos seus 20 objetivos é a sustentabilidade infraestrutural, que passa por conhecer melhor o que temos e introduzir boas práticas de gestão patrimonial, onde a reabilitação vai ter um peso muito grande, nomeadamente ao nível das redes, face ao envelhecimento das mesmas. Um outro objetivo que nos surge é a sustentabilidade económico-financeira, que é essencial, absolutamente estruturante, que se caminhe para a recuperação de gastos, essencialmente através de tarifas e apenas quando for de todo indispensável através de outros recursos, nomeadamente os impostos. Obviamente aproveitaremos as transferências vindas da Europa até onde pudermos, mas elas tendem a diminuir. E encontramos também um outro objetivo que é a valorização societal deste setor, que a sociedade não tem do verdadeiro valor que estes serviços têm, que vai muito para além do serviço que tem em casa, porque beneficia a qualidade de vida, a saúde pública, a economia, o ambiente, muitos aspectos indispensáveis para a sociedade portuguesa. Portanto, esta identidade entre 3 dos 20 objetivos que correspondem exatamente àquilo que esses relatórios que refere dizem, não é uma coincidência, enfim, é algo que inevitavelmente teria que acontecer. E, portanto, aí, digamos, estamos alinhados com as grandes preocupações desses países mais desenvolvidos e um dos aspectos que temos que resolver é essa referida existência do boom da reabilitação. E aí também não há milagres, ou seja, nós temos 200 mil quilómetros de tubagens enterradas, com idades variáveis, algumas já bastante antigas, e se nós quisermos ter uma boa política de gestão patrimonial, se quisermos introduzir a prática de reabilitação aos níveis que devemos ter, e eles variam, obviamente, de caso para caso, situação para situação, mas que andarão em valores que nós sabemos que poderão andar entre 1% e 2%, em alguns casos mais, para recuperar atrasos, é uma questão de conta
ver elevados montantes. Do total previsto no PENSAP de 5.500 milhões de euros para o setor na próxima década, mais de metade é para a reabilitação, o que não aconteceu nos planos anteriores, como é óbvio, não é? Mas isso faz parte da evolução. E aqui temos que encarar o futuro e dizer que queremos realmente assegurar o futuro e, nomeadamente, estes serviços para os nossos filhos em condições, então temos que o manter. Como teríamos que manter uma casa ou teríamos que manter um carro. O problema é comum a tudo que seja património. E, portanto, se queremos manter e manter a um ritmo razoável de substituição, de manutenção, etc., os números estão aí e, portanto, mais de 3 mil milhões de euros terão que ir nos próximos anos para a reabilitação de infraestruturas. Certo. Quando temos atualmente, como falou anteriormente, uma sistemática subsidiação para a exploração do investimento em ativos, não é? Suportada, em alguns casos, pelo contribuinte e não pelo utilizador. E isso estão também refletidos nos dados publicados pelo regulador. Aqui também pergunto se a via da eficiência operacional e também, como já abordou, a subida das tarifas serão suficientes, são estratégias suficientes para chegarmos a bom porto, digamos assim? Bom, eu entendo que investir na eficiência operacional, ou seja, reduzir custos, gastos e, simultaneamente, investir com coragem numa política tarifária correta, são os instrumentos essenciais e, eu diria, suficientes, sim, para este problema. E vou explicar porquê. E não é só uma questão de a lei apontar para aí, é para aí. A lei da água, que nós sabemos, no seu artigo 82, é clara nesse aspecto. Ela veio da transposição da Diretiva Quadro da Água Europeia, mas também se olharmos para o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, a lei diz isso. Diz que temos que recuperar o CAPEX, o investimento, o OPEX, a operação, os custos de financiamento, portanto, aponta claramente o caminho. Poder-se dizer, não temos condições. Eu digo, pessoalmente, temos 5 condições. Porquê? Porque, feitas as contas, e analisando friamente essa questão, por muito acessível, até dolorosa, nós podemos perceber que temos que passar dos atuais níveis tarifários para outros mais elevados, que estão contados, naturalmente dependerão de operador para operador, mas em média estão codificados, e se analisarmos esses tarifários previsíveis necessários para o futuro, encontramos uma série de razões que nos levam a pensar que eles são possíveis, nomeadamente socialmente possíveis. Primeiro, porque esses tarifários, mesmo no futuro, com o crescimento que terão que sofrer, se vão manter dentro dos limites de macro-estabilidade económica que o país definiu. E tenhamos atenção que esses limites são conservadores. Outras organizações utilizam limites mais elevados. Nós usamos limites baixos. Mas, mesmo baixos, nós conseguimos ter estabilidade. É a primeira razão. A segunda razão é que vamos continuar a ser dos países europeus com tarifários mais baixos quando comparados com os outros, e mesmo depois de corrigir esses tarifários com valores do PIB, enfim, da economia de cada país. Portanto, não vamos ter tarifários no topo ou sequer a meio do pelotão europeu. Uma terceira razão é que, sendo o serviço essencial e o mais essencial de todos os serviços de rede prestados aos cidadãos, ele continua a ser muito aos outros serviços, enfim, telecomunicações, energia, etc. Uma outra razão é que os mesmos que dizem que o preço da água é caro e não pode subir, frequentemente utilizam água engarrafada que custa 500 mil vezes mais. E, portanto, há aqui um contrassenso e uma falta de percepção da realidade. E, finalmente, uma quinta razão é que nós podemos falar
do gasto de serviço e do preço necessário. Muito bem. Mas há o valor deste serviço, que está muito para além do custo e do preço. Ou seja, o valor que este serviço tem, não apenas como serviço que nós precisamos, mas que nos traz benefícios para a saúde pública, para a redução da pobreza, para o desenvolvimento da economia, para a melhoria das cidades, para a melhoria dos ecossistemas, aí é um valor enorme. Portanto, todos os argumentos que se podem estudar apontam para a razoabilidade dessa subida. Não, e eu, pessoalmente, ainda estou para ver uma razão que muito claramente diga que isso não é possível. Eu sei que é politicamente necessário, mas é preciso que haja para, em conjunto, tornarmos clara a opção que a sociedade portuguesa tem que tomar, que é manter-se com preços baixos e insuficientes à espera de um milagre que não acontece, ou evoluir com coragem para uma situação realista que pode ser um pouco aflitiva numa primeira percepção, mas na prática não vai criar problemas de maior à sociedade, e então sim podemos dizer que asseguramos um futuro destes serviços para os nossos filhos, para os nossos netos. Certo, há que haver coragem, de facto. Muito obrigado, Engenheiro Jaime Batista. Foi um prazer enorme conduzir esta pequena entrevista. Deixou-nos aqui, uma vez mais, e como em todas as suas intervenções, um conjunto de orientações que eu espero que não só as entidades todas do país, mas essencialmente os decisores estratégicos para o setor, escutem e implementem com máxima celeridade, que acho que é de facto preciso agir. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Obrigado.